Olá! Então, esse vídeo é sobre o momento de inércia e é a parte 2, né? Já tem um vídeo de momento de inércia, dá uma procurada lá se você não viu ele ainda, que é importante por ser uma continuação. E eu sou a Maria Fernanda, né? Professora de Mecânica e Resistência dos Materiais, atualmente no Instituto de Ciências Agrárias aqui da UFMG, né? Então, vou compartilhar uma tela aqui. Então, lá no primeiro vídeo, um outro. Então, lá no primeiro vídeo de momento de inércia, né? Fizemos aqui a introdução, do momento de inércia, calculamos para o retângulo, fizemos aqui para uma soma algébrica, áreas compostas, e agora, né, continuando aqui, a gente vai para o teorema dos eixos paralelos, que é o que ficou faltando. Lembrando que o momento de inércia é uma propriedade geométrica de uma superfície, e ele vai indicar para a gente qual que é a tendência que essa superfície tem de giro. O momento é uma tendência de giro. E depende de qual eixo que a gente está tratando, né? Então, o teorema dos eixos paralelos, ele trabalha com isso. O que que a gente vai precisar levar em consideração aqui agora bastante? O centroide, que é o centro da minha área, né? A gente vê centroide aí em outro momento. Vou colocar a minha área aqui, né? É uma propriedade de área. E aí, a gente vai ter duas situações. Vou criar um eixo XY azul aqui, com a minha origem no A, e vou criar um roxo. Digamos que o meu centroide, o centroide da minha área está aqui. É claro que para essa área que eu criei, vai ficar muito estranho esse centroide aqui. Deixa eu colocar ele mais próximo. Pelo menos aqui. Não deu muita diferença. É, vou criar um eixo aqui também e vou chamar de x', y'. Então, o x', y' é o eixo centroidal. Por que que ele é importante passar pelo centroide? Porque no teorema dos eixos paralelos, eu levo em consideração o eixo que passa pelo centroide, necessariamente. Não vou entrar também no desenvolvimento de como a gente chega nessa fórmula. No entanto, vou fazer só uma referência pequena aqui. Pegar novamente um elementozinho de área, dA, bem pequenininho. E aqui nesse caso, né, se eu fizer a mesma coisa que eu fiz lá atrás, eu vou ter uma distância desse meu elemento de área até o x'. Essa distância até o x', eu vou chamar de quê? Y'. E a distância até o y', eu vou chamar de quê? X'. Só que esse meu elemento dA, ele também vai ter uma distância até o eixo x. Puxar um pouco para cá, e vai ser o quê? O meu y até a distância de x. E se eu puxar um pouco para cá, uma distância x até o meu eixo y. Temos aqui também, né, não estou colocando, no entanto, tem também a distância aqui pela origem e pelo eixo centroidal, por conta do momento polar de inércia. Mas, pegando aqui em relação ao eixo x, o que que o teorema dos eixos paralelos fala? Que o meu e x,
que é o meu momento de inércia em relação ao eixo x, ele vai ser igual ix', que a gente vai chamar de ix barra, que é o momento de inércia em relação ao eixo centroidal, que passa pelo centroide, o eixo centroidal que passa pelo centroide, e ele é paralelo ao eixo. Eles têm que ser necessariamente paralelos, para que isso aqui dê certo. Mas quem? A minha área vezes um dy ao quadrado. Quem que é o meu dy? Quem que é o meu dy? É a minha distância entre os eixos, entre o eixo x e o eixo centroidal x'. Ou seja, o meu dy vai ser igual ao y menos y', ou, ou mesmo só de reconhecer aí a distância entre os eixos, o centroidal e o eixo pelo qual eu estou querendo achar o meu momento de inércia. De forma semelhante, eu posso fazer também para o momento de inércia em relação ao eixo y, né? Então, o meu IY, ele vai ser igual ao I barra Y', que é o eixo centroidal, é o momento de inércia em relação ao eixo Y', que é o que passa pelo centroide e é paralelo ao meu eixo principal. Mais a dx ao quadrado. Quem que vai ser o meu dx? Opa, desculpa, deixa eu trocar a letra. O meu dx é igual ao x menos x'. Né? E posso fazer aqui de forma semelhante. Deixa eu aumentar o desenho aqui para evitar a poluição. Eu vou ter um. Aliás, eu não vou colocar, vou colocar só o. Vou colocar um D aqui. É como se eu tivesse o meu retângulo, né? O dy, dx e um D. E aí, o que que eu vou ter? Teorema dos eixos paralelos também serve para o momento polar de inércia. O momento polar de inércia é o meu J0, ele vai ser igual ao quê? A um JC, que é o momento polar de inércia, em relação ao centroidal, a d ao quadrado. Então, sempre a área, sempre passando pelo centroide, sempre o eixo que está centroide e sempre paralelos. Necessariamente, preciso todas essas condições. E aí, como que eu vou chegar aqui na... Como que eu vou dar o exemplo disso aqui? Vou dar o exemplo usando o meu retângulo. Voltando ao meu retângulo lá, ó, que a gente já calculou na última aula lá. Aliás, deixa eu colocar o retângulo aqui. E aí, o centroide do meu retângulo, ele é uma figura simétrica, ele está no meio. Então, ele divide a base em b sobre 2 e b sobre 2, e a altura em h sobre 2 e h sobre 2. Vou usar o meu x' aqui, então, porque está passando pelo meu centroide, né? E vou usar um eixo x aqui. E aí, eu quero calcular o meu momento de inércia em relação ao eixo x, né? Então, o meu momento de inércia em relação ao eixo x, ele é igual ao quê? Meu momento de inércia em relação ao eixo x', que é o centroidal, mais a área vezes a distância
em relação a y ao quadrado, que é a distância entre os dois eixos. Então, como que a gente vai fazer? Deixa eu colocar de vermelho aqui. O meu momento de inércia centroidal, a gente já calculou, né? O ix' ele vale b h ao cubo sobre 12. Está calculado lá na outra aula, para quem tiver dúvida. O meu dy, ele vai ser a distância entre os dois eixos. Nesse meu caso aqui, vale quanto? H sobre 2. Então, dy igual a H sobre 2. A minha área, o BH, né? Então, como que vai ficar aqui? BH ao cubo sobre 12, mais, qual que é a minha área? BH, retângulo de base B e altura H, né? H sobre 2 mais H sobre 2, H, B sobre 2 mais B sobre 2, B. Vezes, quem que é o meu dy? H sobre 2 ao quadrado. Então, BH ao cubo sobre 12, mais B vezes H, H ao quadrado. H ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, fica BH ao cubo sobre 12, mais BH ao cubo sobre 4. Como que a gente resolve isso aqui? Mínimo múltiplo comum por 12, 12 por 12, 1. BH ao cubo, 12 por 4, 3 vezes 1, 3, mais 3 BH ao cubo. 4 BH ao cubo sobre 12. E vai ficar BH ao cubo sobre 3. Beleza. Isso aqui também é tabelado, tá? O momento de inércia em relação ao eixo que passa pela base do meu retângulo. Mas como que eu vou fazer aqui agora? Vou calcular usando a fórmula. Então, vamos pegar aqui. Agora, eu vou colocar o meu eixo aqui. Meu eixo X, colocar o meu eixo Y aqui. Meu eixo Y. E aí, o que que eu sei lá do cálculo de momento de inércia? E x igual à integral de y ao quadrado dA, certo? Lembrando que o meu eixo está começando aqui, então ele vale zero. O que que eu vou fazer? Vou criar um elemento de área aqui, que é o meu dA. Esqueci de colocar, né? Mas o meu retângulo tem base B e altura H. Então, esse meu elemento dA aqui, ó, ele tem base B e altura dy. Então, o meu dA vai ser igual ao quê? B dy. Então, o meu ix vai ser igual à integral de y ao quadrado, é a minha distância aqui, né? Da minha área até o meu eixo x mesmo. Então, y ao quadrado vezes quem que é o meu dA? B dy. De onde até onde que vai? Do zero até o h. Então, o zero aqui é o meu limite inferior e o h é o meu limite superior. Então, o b é constante, sai para fora da integral, vezes integral de y ao quadrado dy de 0 a h, b, qual que é a integral de y ao quadrado dy? Y ao cubo sobre 3, de 0 a h. Então, b, h ao cubo sobre 3. Que é a mesma resposta que a gente chegou aqui pelo teorema dos eixos paralelos. E aí, o que que eu preciso tomar cuidado nessa situação, né? Quando eu estou falando de teorema dos eixos paralelos? Eu preciso saber qual que é o meu eixo x', y'. Qual que é o eixo que passa pelo centroide. Se eu preciso saber o eixo que passa pelo centroide, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber o centroide.
né? Então, às vezes, para calcular uma tensão de flexão, que eu preciso do momento de inércia, e eu tenho uma figura composta, por exemplo, eu preciso achar primeiro o centroide lá atrás, para depois posicionar o eixo centroidal, para depois calcular a distância, usar o teorema dos eixos paralelos, calcular o momento de inércia. E só aí calcular a minha tensão por flexão. Então, às vezes, a gente acaba caindo em uma conta muito grande, né? Que leva em consideração tudo isso. E esse, às vezes, é o problema de resistência dos materiais. Porque não é só resistência, é resistência, que é mecânica, que é geometria analítica álgebra linear, que é cálculo, que é física. Então, a gente leva muitos conhecimentos desde a base lá da escola, né? Trigonometria, função, enfim, e por aí vai. Mas com essa base aí, e usando o que a gente tem de tabela, já é, já é possível conseguir fazer, né? Alguns exercícios aí, e a gente só consegue acertar errando, digamos assim, né? Não que a gente precise de errar sempre, mas procurando um exercício, tentando entender, é que as coisas começam a fazer mais sentido. Então, eu espero que tenham entendido, né? Tenha pegado essa base aí de teoremas dos eixos paralelos. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.